Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: com a sabedoria de Deus, aprendemos a reconhecer as pessoas pelo seu comportamento. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela companhia. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Quanto mais nos aproximamos de Deus e conhecemos a Sua palavra, mais os nossos olhos espirituais, eles são abertos. Então é como se no meio daquela escuridão toda, nós começássemos a ver a luz, a entender a razão de cada sentimento, de cada sofrimento, de cada decepção. A razão porque uma palavra, ela pode gatilhar a gente emocionalmente. E como nós começamos a aceitar a vida e tudo o que aconteceu, baseando apenas nas coisas que Deus nos ensina. Então essa sabedoria, ela tranquiliza o nosso coração, porque nós passamos por um processo de purificação. E como é esse processo de purificação? É um processo de arrependimento, de reconhecimento do mal que existia em nós e em todas as nossas intenções. Então, quando eu começo a reconhecer dentro de mim que tudo aquilo que eu fazia não era bom, que existia um descontrole emocional, a falta de domínio próprio e como eu colocava as minhas expectativas e esperanças nas coisas erradas. Então, com essa tranquilidade que o Senhor coloca dentro do meu coração, através da presença do Espírito Santo e de todos os seus sentimentos bons, eu começo a parar de viver fora de tempo. Porque pessoas sem Deus, elas vivem ou no passado ou no futuro. Elas não conseguem viver no presente. Viver no presente para essas pessoas é sinônimo de ansiedade. Porque elas sempre estão esperando alguma coisa acontecer ou estão sofrendo por algum acontecimento passado ao qual elas tentam reviver, modificando as questões, imaginando como teria sido se elas tivessem agido diferente. Mas se nós não temos o domínio próprio, eu não consigo controlar nada do meu presente. Então, quando nós temos essa liberdade de poder viver o presente, que é uma graça de Deus na nossa vida, como nós temos a satisfação das coisas que nós temos, aquele estado de busca, ele acaba. E assim eu começo a olhar as outras pessoas e a enxergar o que elas sentem, a ver como elas se comportam e consigo também determinar a carga espiritual dessas pessoas através das palavras. E eu não estou julgando ninguém, nem imaginando, apenas colocando em prática aquilo que o Senhor nos ensina através da sua palavra e através da sua sabedoria. Se a gente vai lá em Judas 1, versículo 4 e 10, a palavra do Senhor, ela nos diz assim: pois alguns homens que não temem a Deus entraram no meio da nossa gente sem serem notados. Eles torcem a mensagem a respeito da graça do nosso Deus, a fim de arranjar uma desculpa para a vida imoral. E também rejeitam Jesus Cristo, o nosso único Mestre e Senhor. Há muito tempo que as Escrituras Sagradas anunciaram a condenação que eles já receberam. Mas esses homens xingam aquilo que não entendem e as coisas que eles conhecem por instinto, como os animais selvagens, são estas que os destroem. Então Judas, a palavra nos diz que ele é irmão de Tiago. Então dá a entender que esse Judas é o irmão de Jesus também. E o que ele está nos ensinando? Pois alguns homens que não temem a Deus. Qual palavra nós podemos substituir por temor?
O temer aqui não é medo, não é como se alguém tivesse medo de alguém porque pudesse ser machucado, mas é como se fosse a palavra respeito. Então, alguns homens que não têm respeito a Deus entraram no meio da nossa gente sem serem notados. Então, olha que como desde lá de trás as pessoas elas se infiltravam no meio dos crentes. Só que elas entravam no meio de nós, mas elas não tinham respeito. Elas não olhavam Jesus como seu Salvador. Elas não procuravam as mesmas coisas que nós. Então, faltava respeito nas celebrações. É como se uma pessoa na Páscoa achasse que o importante é dar o chocolate, sem entender que a Páscoa é uma celebração muito mais antiga, que era para lembrar de quando o povo deixou de ser escravo no Egito. Foi a celebração que Deus pediu quando o anjo da morte, que eles passassem tinta vermelha, sangue, nos batentes das portas, para que o anjo da morte não entrasse naquelas casas. Então eles fizeram uma refeição rápida para poder sair. Então é essa a celebração. Só que quem não entende pode estar ali fazendo alguma coisa e desrespeitando. Então, no meio de nós vai ter pessoas infiltradas? Sim. E eu preciso aprender a reconhecer através do comportamento dessas pessoas. Porque senão, o que acontece? Você está dentro de uma igreja, você conhece uma pessoa e você acha que porque essa pessoa está dentro da igreja, ela é um irmão na fé. Então, olha como a Bíblia, desde antigamente, ela nos alerta que olha, existem pessoas que vão parecer de Cristo, mas elas não são. E é difícil quando a gente vai evangelizar algumas pessoas, e essas pessoas, elas dizem, olha, eu não acredito em Deus. Ah, mas por que você não acredita? Eu venho de uma família cristã. Ah, mas por quê? Ah, porque o comportamento das pessoas da minha família não inspira. Os meus pais, eles se comportam como pessoas que não tivessem. Então, o que acaba acontecendo? A gente acaba jogando o nome de Cristo no lixo. Hoje existem pessoas que, e eu não estou julgando, tá? Eu estou constatando baseado em evangelizações, que elas leem, ao invés da palavra de Deus pura e genuína, elas costumam tem o costume de fazer esses devocionais diários. Você compra um livrinho, tem um textinho, um pedacinho de uma passagem, uma reflexão, e virou febre ficar postando esses trechos, né? Não lembro o nome dele. E aí você conversa com pessoas que você está ali testemunhando sobre Cristo e diz, olha, eu não confio muito nas pessoas que você está dizendo, né, que postam as coisas de Deus, porque essas pessoas são casadas, muitas vezes estão as coisas, e fica ali, saindo com outras pessoas também. Então, olha como o nosso comportamento de expor a Cristo, mas não ter o comportamento de Cristo acaba fazendo que outras pessoas elas se percam no meio sem entender o que é Cristo. Porque a gente flexibiliza tanto a religiosidade aos nossos interesses que acaba manchando o nome de Jesus. Quantos escândalos nós não vemos nessas igrejas? Então nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que é de Deus e com aquilo que é nosso. Eles torcem a mensagem a respeito da graça do nosso Deus a fim de arranjar uma desculpa para a sua vida imoral. E o que eu mais vejo é a flexibilização do evangelho. Ah, mas Jesus ele bebia, então não tem problema beber. Ah, Jesus andava com prostituta, então não tem problema. Não, Jesus andava só com gente que não prestava, então não tem... Ele não entende o contexto. Ontem nós falamos sobre isso, sobre esse comportamento de Jesus e a razão que ele tinha nisso. Mas uma pessoa que ela só está preocupada nos próprios interesses, ela vai distorcer o evangelho inteiro para falar que aquilo que ela faz é certo. Quando a gente fala sobre idolatria, que Deus não aceita idolatria, que Ele não aceita imagem, que Ele não habita em templos feitos por mãos humanas, que nós somos o templo do Espírito Santo. Nem todo mundo aceita essa mensagem. E aí eles vão lá distorcer. E quando, de novo, eu já falei sobre isso esses dias, quando ele usa a palavra imoral, ele não está dizendo apenas sobre sexualidade, mas sobre coisas que contradizem os ensinamentos de Deus. Então essas pessoas, através da sua vida, o que elas acabam fazendo?
e também rejeitam Jesus, o nosso único Mestre e Salvador. Há muito tempo que as Escrituras Sagradas anunciaram a condenação que eles já receberam. E aqui tem uma coisa que às vezes a gente não consegue entender. Pensa na sua vida, pensa nos teus sentimentos. Eu não sei como está a tua etapa de conversão, se faz tempo que você tem ouvido os devocionais, se você tem lido a palavra de Deus, se você já passou pelo processo de arrependimento, se faz tempo ou pouco que você está fazendo isso. Mas se você já conseguiu minimamente sair do meio da escuridão, já entender as coisas que aconteceu, já tem mais sabedoria, já sente o Espírito Santo, já não tem mais dependência emocional, seus olhos espirituais eles começaram a ser abertos. Você olha aquela vida lá atrás e olha o tanto de sofrimento que você tinha. E hoje isso já não existe mais. A tua esperança e as tuas expectativas elas estão no lugar certo. Então, quando ele fala que a condenação já veio, é que essas pessoas elas vão viver a vida inteira naquele estado de dor, de sofrimento, de angústia, de amargura e de tudo aquilo que nós já vivemos no passado. Então, as pessoas que elas vivem longe de Deus, elas só existem nessa vida. Elas não conhecem os bons sentimentos, elas não conhecem o domínio próprio, elas não sabem o que é viver no presente, elas não conhecem nada. Elas têm um anseio por buscar a eternidade, a melhora, porém, como elas buscam no lugar errado, como elas não colocam Jesus no lugar certo, elas acabam condenando a si mesmo numa vida de sofrimento. Então, a princípio, essas pessoas elas estão no meio de nós, mas essas pessoas elas não sentem como nós. Elas não vivem como nós, elas não se comportam como nós. Porque a nossa diferença é o quê? A misericórdia de Deus, o Espírito Santo, a busca incessante pelo Senhor, o servir ao Senhor através do nosso presente. Mas esses homens xingam aquilo que não entendem. Você já começou a conversar com alguém e ao invés dela argumentar alguma coisa, ela começa a atacar você, começa a xingar você, começa a tentar diminuir você? Então ela esquece a mensagem que ela não pode ir contra, porque ninguém pode ir contra a palavra e a mensagem de Deus, e ela começa a atacar o mensageiro. Então olha que esse é o tipo de comportamento do falso cristão, do falso crente. E às vezes a gente acha que não tem, porque uma pessoa ela se denomina, sou católico, sou evangélico, sou isso. Não, nós somos Cristo. Ou nós nos comportamos como Cristo ou não comportamos. Isso quer dizer que nós somos perfeitos? Não, nós somos e sempre seremos pecadores. Mas nós sabemos a quem nós devemos recorrer e quem pode perdoar os nossos pecados pelas nossas faltas. Porque se eu começo a pegar a palavra de Deus e querer justificar o comportamento que eu sei que é errado, porque se eu já estou justificando, eu já sei. Então, se alguém me diz uma verdade, se alguém fala aquilo que Deus coloca dentro do meu coração, eu já começo a gatilhar. E o que é o gatilho emocional? Todas as vezes que você estiver conversando com alguém naquele tom de voz normal e você falou uma palavra, alguma coisa que a pessoa ela começou dentro de si a levantar um demônio, começa a levantar a voz, começa a querer xingar, começa a querer olhar com cara feia, começa a querer falar, começa a querer atacar. Então ali você sabe que aquele lugar ali é um problema espiritual. E aquele lugar, o demônio, ele entra na vida dessa pessoa e ela perde o quê? O controle. Porque um dos frutos do Espírito Santo, que é o quê? É o domínio próprio. Então, se existe uma palavra que me tira do controle, então se você tem brecha, se você tem coisas que você não aceita, isso vai te tirar do controle cada vez que você pensar, cada vez que você lembrar. E é justamente essas coisas que você deveria apresentar para Deus. Ao invés de você ficar culpando a outra pessoa, culpando as circunstâncias e não você, não aceitando a mensagem que é genuína, mas querendo achar que o que você faz é certo. Se você faz algo que escraviza a tua vida, que não permite você ser livre, isso não vem de Deus. Porque a palavra fala que onde tem o Espírito Santo tem liberdade. Então, se algo te prende a alguma coisa, aquilo não vem de Deus. E as coisas que eles conhecem por instinto. Então, o conhecimento vem da onde? Vem da palavra? Vem do Espírito? Não, vem do instinto, vem da carne. E na carne só tem o quê? Só tem descontrole, só tem imoralidade, só tem desejos próprios, intenções pessoais. Só tem tentar satisfazer a própria vontade.
Então as pessoas que vivem baseadas nesses instintos são como o quê? Como animais selvagens. Por isso que as pessoas elas se agridem. Por isso que as pessoas elas xingam. Por isso que elas brigam. Por isso que elas tentam forçar outras pessoas a fazer. Porque elas não têm o menor controle. Elas não conseguem se controlar. Estes são os que se destroem. Então esse é um processo que nós entramos, que nós vamos destruir a nós mesmos. Porque o único refrigério, o único momento que essa pessoa ela vai sentir algo diferente de todo esse inferno é quando ela faz o quê? Quando ela toma um remédio para dormir, porque ela por si só ela já não consegue deitar e dormir. É quando ela enche a cara praticamente todos os dias, ela precisa beber todos os dias de forma compulsiva. E às vezes a gente acha, mas eu bebo tão pouco. Todo mundo começou bebendo pouco. O primeiro copo do alcoólatra de uma pessoa que vai morrer de cirrose, ele é o mesmo. Não muda. O primeiro cigarro que uma pessoa fumou que vai morrer de enfisema pulmonar é o mesmo. O primeiro baseado que uma pessoa que daqui a um tempo vai começar a fumar crack é o mesmo. E as coisas começam todas pequenas. Mas quando nós não temos sabedoria, a vida vai nos empurrando para um caminho onde eu preciso buscar um alívio. E eu nem consigo perceber mesmo que alguém me diga. Porque eu só sigo baseado nos meus instintos. E dentro de mim existe um instinto de destruição. Então eu vivo procurando me destruir, tento destruir as outras pessoas, tento destruir a moral das outras pessoas. Então o trabalho do diabo nessa vida é destruir reputações, é destruir os bens que Deus coloca para você, é destruir o seu próprio corpo. E a gente está vivendo em tempos de destruição. Cada vez mais as pessoas elas estão se destruindo. Você já viu a demonização facial, que até padre faz? Todo mundo com aquela carinha bonitinha, passou do ponto. Sabe, já não é mais bonito, já não é mais legal, isso já deixou de ser cuidado. Porque se eu faço algo que se desfaz com o tempo, está totalmente contrário às coisas que o Senhor nos ensina. Deus nos tem dado um senso de eternidade para poder viver o presente. E às vezes a gente acha que é o nosso corpo. Você vai numa praia, vai num lugar, a pessoa tá ali achando que porque ela tá boladona, ela vai conquistar diversas mulheres. Meu querido, a mulher ela quer um provedor, ela não quer um corpo. Daqui um pouco vai passar o efeito das porcarias que você tomou, sabe o que você sabe que vai acontecer? Sabe? Tua tetinha vai ficar caída, teu cabelinho vai cair, tua autoestima vai lá embaixo, e aí você vai começar a reclamar da vida. Você acha que a mulher está procurando um corpo? Você acha que o homem está procurando um corpo? Eu tento encontrar Deus nas pessoas, eu não tento encontrar um corpo. Eu tento encontrar algo que me faça ver Jesus, porque eu sei que a mulher tola, ela destrói a casa. E a mulher sábia, ela edifica. Você quer encontrar o quê? Você quer sexo? Tem gente para pagar, vai lá para você fazer. Pega um demônio, coloca no corpo. Então ou a gente continua, começa a entender essa vida do jeito que ela é, pelo jeito que ela é, ou a gente fica aí, porque eu tenho certeza que se eu falei algo aqui que você faz, você já vai gatilhar. Já desinscreve, porque é muito mais fácil eu rejeitar a vida que Deus está querendo me dar, porque eu preciso obedecer minimamente, mas não, eu quero chegar no céu pelo meu caminho, eu amo mais que os outros, eu entendo mais que os outros. Não, para que Jesus? Vamos rejeitar essa mensagem. Será que você não é um infiltrado, como esses homens ou essas mulheres? Porque para mim, quando eu leio homem, eu não coloco entre homem ou mulher, para mim é um ser humano. Se a gente continua lá em Judas 1, versículo 12 a 13, a palavra diz assim: com as suas vergonhosas bebedeiras, eles são como mancha de sujeiras nas refeições de amizades que vocês realizam. Eles cuidam somente de si mesmos, são como nuvens levadas pelo vento, que não trazem nenhuma chuva. São como árvores que mesmo no outono não produzem nenhuma fruta. São como árvores que foram arrancadas pelas raízes e estão completamente mortas. Eles são como as ondas bravas do mar, jogando para cima a espuma das suas ações vergonhosas. São como estrelas sem rumo, para as quais Deus reservou para sempre um lugar na mais profunda escuridão. Então Deus está dando um comportamento. E quando eu comecei a ler a Bíblia pela primeira vez, eu não fiquei olhando se alguém bebia.
eu fiquei olhando o que eu fazia. Porque a Bíblia é um lugar para mim encontrar o meu pecado. O meu pecado. E eu estou lendo a palavra de Deus. E na palavra de Deus, Deus nos orienta. Você é cristão? Você crê como Jesus em seu Salvador? Então o temor de Deus vem aqui, quando eu olho isso e respeito. E Deus está me dando uma orientação. Então aqui, naquele tempo, eles costumavam fazer festas. E essa festa era como? Era uma reunião de pessoas que elas se reuniam para comer. Então, naquela reunião onde eles dividiam, então o rico e o pobre ele era tratado como igual, porque Jesus unia aquelas pessoas em torno de algo. Então eles se reuniam para comer, para partilhar o pão, para falar sobre a palavra, para contar as histórias de Jesus. E no meio disso tinha pessoas que começavam a ver aquele grupo de pessoas e se infiltravam ali no meio. É dessas pessoas que Judas está falando. E essas pessoas elas iam lá por quê? Porque tinha comida de graça. Tinha mulher, tinha menininha, tinha isso, e eles iam lá no meio. Com as suas vergonhosas bebedeiras. Qual é um dos frutos do Espírito Santo? Domínio próprio. Então a pessoa que ela bebe além, porque o problema é beber, o problema é a bebida alcoólica, vamos colocar de uma forma diferente. Não, o problema é o domínio próprio. O problema é quando eu tenho uma relação com a bebida que eu não sei onde está o começo, o meio e o fim. Se eu tomar um copo de vinho, tem problema? Não. Tem gente que pode tomar uma garrafa que não fica bêbado. Ah, então posso tomar uma garrafa? Isso para mim é descontrole. Tudo em excesso é descontrole, vai contra um fruto do Espírito que é o domínio próprio. Então essas pessoas elas buscam as oportunidades para quê? Para beber. Elas buscam as oportunidades para tirar aquele sentimento ruim. Porque se eu já estou satisfeito, eu não tenho a necessidade de tomar uma garrafa de vinho. Eu não tenho a necessidade de comer uma pizza inteira. Eu não tenho a necessidade de comer de forma compulsiva. Parece uma formiga, não pode ver nada que sai destruindo todas as coisas. Então nós precisamos entender que quando Jesus está dentro do nosso coração, esses comportamentos compulsivos, esses comportamentos que para Deus Ele está definindo como vergonhosos. Então como eu posso estar lá no meio? A gente brincou até da quermesse, que agora pode vender bebida. E a pessoa está lá encharcando. Cara, nós temos que entender que as festas que nós fazemos não é sobre nós. Tem que ter respeito pelas coisas que são de Deus. Você está olhando aquilo como se fosse mais um lugar, mas não é isso. Quando nós nos reunimos em torno do nome de Jesus, quando a causa é Cristo, não pode ter esse tipo de comportamento. E quando nós estamos longe, entre aspas, desses lugares, nós somos o templo de Deus, nós abrigamos o Espírito Santo, então também não pode ter esses tipos de comportamento. E olha o que Deus fala, são como manchas de sujeiras nas refeições de amizades que vocês têm. Então isso está manchando a igreja de Deus, isso está manchando o meu testemunho. Então se eu tenho o hábito de fazer isso e eu falo que eu sou uma pessoa que conhece a palavra de Deus, que eu sou isso, que eu sou aquilo, porque todo dia... Cara, e eu não mudo o meu comportamento, eu tenho que avaliar se o que eu estou consumindo de Deus é a verdade. Por que eu sempre falo, leia a palavra de Deus? Porque eu sei que se você consumir o evangelho da boca de Deus, vai ter transformação. Diferente desse monte de áudio que às vezes a gente fica recebendo, que é um intitulado padre, pastor e aquela converseira. E no final do dia, cerveja para dentro, bebida para dentro, coisa para dentro. Chega final de ano é cachaça para dentro. Chega férias é cachaça para dentro. É só isso. A vida é só isso, é tentar sair da dor. Ah, mas você não bebe por quê? Porque eu não sinto necessidade. Porque eu não sinto que isso vai me fazer nenhum tipo de bem, que isso não vai trazer nada para minha vida. Então, se eu já me sinto completo e satisfeito, já não tem mais sentido viver buscando esse tipo de coisa. Se você ainda busca, é sinal que você precisa passar pelo evangelho, passar pelo processo de arrependimento, parar de achar que é através do teu corpo que você vai conseguir fazer alguma coisa. Teu corpo ele não vai conquistar nada, só tempo perdido. Quanto tempo você já não perdeu em relacionamentos? E às vezes a gente acha que porque a pessoa casou, ela já deu certo. Quantas mulheres não têm divorciados? E homens que estão aí com filhos aí, na pista de novo?
E aí, cada vez vai ficando mais difícil, cada vez você é mais tiozinho. E aí? Aí fica olhando as novinhas, fica olhando, vai virar o Amado Batista agora? E aí? É o amor? Tudo é assim? Tudo é justificável. No mundo de hoje tudo se justifica. Todo mundo tem boa intenção, todo mundo é certinho, tudo pode, tudo é permitido, tudo convém. Eles cuidam somente de si mesmos. Pessoas que só estão preocupadas com seus próprios interesses. E Deus nos ensinou que não é isso, nós devemos buscar os interesses dele. E aqui ele começa a fazer uma série de analogias, que é interessante a gente prestar atenção, porque essas pessoas, elas passam uma sensação de uma coisa, mas elas são outras. E é por isso que os teus relacionamentos, e é por isso que nós também, porque eu tenho que colocar o primeiro condenado da lista sou eu. Quando nós nos relacionamos, quando nós temos amizade sem Deus, nós somos como o quê? Somos como nuvens levadas pelo vento que não trazem nenhuma chuva. Se eu vejo uma nuvem que ela está carregada, qual é a minha esperança? Que ela chova. Então, se eu sou uma nuvem que é levada pelo vento, eu não tenho direção, eu não tenho lugar, eu não tenho nada. Eu mudo de ideia o tempo todo. Que não trazem nenhuma chuva. Então eu passo a esperança de uma promessa, mas de mim não vem nada. Não vem nada, cada hora eu vou para um lugar, eu vou para outro, eu vou para um lugar, eu vou para outro, eu estou insatisfeito, eu quero terminar, agora eu quero voltar, eu quero terminar, agora eu quero voltar, eu quero ir, eu quero ficar. Cara, não tem nada, não tem direcionamento, que é o que a palavra nos dá, direcionamento. Mas não existe direcionamento se eu não obedeço aquilo que Deus coloca dentro do meu coração. São como árvores que mesmo no outono, mesmo no quando deveria dar frutas, e dar frutas em abundâncias, o que acontece? Não produzem nenhuma fruta. Então você olha aqui de novo, deveria-se ter uma esperança, uma promessa. Poxa, eu estou esperando o outono, que eu sei que no outono vou ter uma grande colheita. Chega lá, não tem nada. São como árvores que foram arrancadas pelas raízes e estão completamente mortas. Então olha como essas pessoas que têm um comportamento descontrolado, e aqui ele está usando bebedeiras, olha o que elas são. Não são nada. São como uma árvore que você tirou ela do chão, uma flor que você cortou ela. O que vai acontecer? Ela vai morrer. E aí você olha uma pessoa dessa e fala, ai, vou me relacionar. Ai, o irmãozinho é da igreja, mas quem não bebe? E quando a gente começa a relativizar as coisas que vêm de Deus para justificar o errado, se torna pior ainda. Por quê? Você está colocando o teu próprio interesse de novo. E assim como ele vai colocar o interesse dele de novo. Eles são como as ondas bravas do mar, jogando para cima a espuma das suas ações vergonhosas. É quando você olha o mar, tá aquela espuma suja em cima. Então não adianta a gente querer achar que as coisas vão ser como nós queremos que elas sejam, porque elas não são. São como estrelas sem rumos, para as quais Deus reservou para sempre um lugar na mais profunda escuridão. Então ela vive a escuridão e vai morrer na escuridão e vai continuar na escuridão. E é isso que você quer para a sua vida? Viver a escuridão eterna? Porque a gente acha que o Deus de amor não precisa arrependimento, não precisa nada. Jesus, ele não foi morto por nada. Não, essa vida é sobre nós. Eu estou aqui para aproveitar. Tem que aproveitar, porque depois não vai ter nada. E é isso aí. Filhos que veem pais religiosos, que têm comportamentos vergonhosos, que são como promessas que não levam ninguém para lugar nenhum, e fica nisso. Só e aí? É isso que a gente quer? Realmente esse é o exemplo que nós somos? Será que o evangelho é só para isso? É melhor falar que não acredita em nada. É melhor nega Cristo, é melhor. Porque só envergonha o nome do Senhor, só está como infiltrado aí desviando as pessoas, a gente tentando evangelizar as pessoas que estão perdidas, e minimamente o que elas enxergam de Cristo são pessoas brincando em redes sociais, de postar pedaço de livro. Cara, ou a gente coloca o evangelho na nossa vida, ou não tem evangelho. Ou a gente deixa de ser essas nuvens que só aparecem, que muda de opinião toda hora, e começa a focar no que é certo. Senão não vai dar certo. Vai viver a vida inteira sendo enganada. Terminou um casamento para começar outro. E aí? O outro do mesmo jeito. Continua sendo a mesma pessoa, com os mesmos atos, mesmo vício. Pede um versículo e uma canequinha de cerveja. Pede um não sei o que e não sei na onde. Cara, é só isso. A vida é só isso. Cara, não tem mais gente real no mundo.
Não tem mais ninguém que pode carregar a verdade dentro de si? Não tem ninguém que pode servir a Deus? Todo mundo negou o Senhor? Não tem ninguém que só pode aparecer Cristo, mas ser? Sabe, ou nós começamos a ver o evangelho vivo, ou nós vamos acabar todos nessa escuridão. Então olha como a sabedoria de Deus, ela permite ver as pessoas. E ver as pessoas não é ver o corpo, é ver o coração. O coração é ver através das palavras, porque a boca fala do que o coração está cheio. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor ele possa te fazer refletir. Se você ficou chateado ou magoado por alguma coisa que eu disse, está na palavra. Deveria estar mais chateado que você tem chateado Deus todas as vezes, colocando os teus interesses acima dele. Porque o fazer a vontade de Deus é só para Jesus, para você não. Você quer Deus como se ele fosse um amuleto, um escravo teu, que te leva à prosperidade para você chutar ele de novo para aquela cruz. Você quer tudo, mas não quer ser nada. E depois acontece alguma coisa, vem querer colocar a culpa em Deus. Arrependam-se, porque o reino de Deus está próximo. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.